Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Está começando mais um programa Luz da Vida, pela 32ª vez dedicado ao tema do juízo. Juízo, um dos 4 novíssimos. Novíssimos são as últimas realidades que vão acontecer após a nossa aventura humana aqui na Terra. Morte, juízo, inferno e paraíso. Ao tema da morte já gravamos 29 programas. Para o tema do juízo, já com esse dedicamos 32 programas. Falar das últimas realidades nesses tempos tão corridos é uma coisa meio démodé em certos ambientes dentro da Igreja Católica, mas esses elementos são obrigatórios para a nossa fé. Integram o último artigo do credo, creio na vida eterna. É assim que termina o credo. Então, é da mais alta relevância estudarmos este, e bem, e sem pressa, esses 4 argumentos. O tema do juízo demanda mais programas, certamente demandará mais programas, já está demandando, porque morte 29, já estamos em 32 só do juízo, porque o juízo terá, digamos assim, 2 etapas. O juízo particular e o juízo universal. O juízo particular é aquele que acontece com cada pessoa individualmente na hora da morte. Assim que a alma se desprende do corpo, ela se apresenta já imediatamente diante do Senhor para a prestação de contas dos seus atos. Já o juízo final, ele acontece com toda a humanidade reunida diante do Senhor. Estamos ainda abordando no Novo Testamento. Já fizemos um longo excurso sobre o tema do juízo no Antigo Testamento. Já estamos no Novo Testamento. Ainda estamos nos Evangelhos. Ainda estamos nos discursos de Jesus. Digamos assim, é a parte central do tema, porque é nosso Senhor Jesus Cristo quem dá a conhecer, quem esclarece, quem explicita todos os detalhes desses 2 juízos, o juízo particular e o juízo final. Depois vamos para os Atos dos Apóstolos, e depois para as cartas do apóstolo Paulo, e depois para as epístolas católicas, e finalmente o Apocalipse de São João. Hoje, no programa de hoje, nós vamos tratar, nos discursos de Jesus, do juízo enquanto separação dos bons e dos maus. Esse detalhe é importante, sabem por quê? Porque a Escritura diz diversas vezes que para Deus não há acepção de pessoas. Deus não faz separação de pessoas. Ora, se Deus não faz separação de pessoas, por que Ele vai separar? Por que Ele vai separar no dia do juízo, tanto o particular como no dia do juízo final, as pessoas? Vislumbremos, por exemplo, o texto que ainda não analisamos, que é o principal do tema do juízo, que é o juízo final, em Mateus capítulo 25. Ele vai colocar os bons à sua direita e os maus à sua esquerda. Ora, isso não é separação? E se é separação, como conjugar isso com a máxima? Deus não faz acepção de pessoas. Ou seja, para Deus Todo-Poderoso, todas as pessoas são tratadas igualmente. Não há nenhum problema. A resposta é muito simples. Existe uma separação que é injusta. Existe outra separação que é justa. Todos os seres humanos são iguais quanto à natureza, são criaturas de Deus. Diante de Deus ninguém é mais que os outros, ninguém é menos do que os outros. Todos haveremos de comparecer para prestar contas dos nossos atos. Existe, portanto, uma igualdade fundamental para todos os seres humanos. Dentro dessa igualdade existe uma diversidade. Cada pessoa é uma pessoa. Cada pessoa é uma pessoa. A separação que viola a justiça é uma separação, digamos assim, odiosa. Esse eu trato de um jeito, porque é o meu queridinho, porque é o meu bichinho de pelúcia. Portanto, o que é que ele tenha feito de errado, eu vou fazer vista grossa. Já aqueles outros eu vou tratar com muito rigor. Eu vou ser implacável. Eu vou subestimar suas virtudes, eu vou superestimar os seus defeitos. Esta é uma separação odiosa. Essa é uma separação injusta. Mas existe uma separação que leva em conta a conduta de cada um.
Neste sentido, todos são iguais, mas cada um cometeu obras, boas ou mais, cuja responsabilidade é sua. Portanto, é preciso, atenção, seremos julgados de acordo com nossas obras. E as minhas obras não vão ser as obras do outro bispo, daquele outro bispo e daquele outro bispo. Da mesma forma que você que está me escutando. As suas obras são suas. O que você pensou de bom ou de mal, o que você disse de bom ou de mal, o que você fez de bom ou de mal e o que você deixou de fazer de bom ou de mal, é responsabilidade sua. Portanto, nesse sentido, há uma separação no sentido de cada um é responsável pelos seus atos. Ficou claro? Portanto, a palavra separação, ela é ambígua. Ela pode ser odiosa, detestável, dependendo do contexto. E pode ser justa, dependendo do outro contexto. E aqui, a separação que vamos abordar agora em várias passagens, são separações boas, porque separações preconizadas pelo próprio Jesus. E já vamos à primeira delas, Mateus capítulo 13, versículos de 30 em diante. O que é que nós temos aqui em Mateus capítulo 13, versículo 30? O contexto eu não vou citar, porque a parábola é um pouco demorada, a parábola do joio e do trigo. A parábola do joio e do trigo, o inimigo vem e semeia o joio no meio do trigo, depois ele vai embora, e aí ambos crescem, etc. E os empregados vêm dizer ao dono da plantação, o senhor quer que nós arranquemos o joio? Não, deixem, etc, etc. É exatamente no versículo 30, que aqui temos uma separação. O juízo de Deus como separação. Vamos então ao versículo 30, é o arremate, ou quase arremate, da parábola do joio. Deixai-os crescer juntos, até a colheita. No tempo da colheita, direi aos ceifadores, arrancai primeiro o joio, e atai-o em feixes para o queimar. Recolhei depois o trigo no meu celeiro. Vejam, aqui é Mateus 13, 30. É preciso ler direito o versículo para não cometermos injustiça. A que eu me refiro? Vocês perceberam aqui que no versículo que foi lido, nós temos ao mesmo tempo uma igualdade para depois o acento ser colocado na diversidade. Igualdade. Deixai-os crescer juntos até a colheita. Ou seja, bons e maus dentro da igreja. Juntos. Não mexa com um nem com o outro. Respeitem. Ou eu respeito, aqui é o próprio Deus. Eu respeito a capacidade de cada um deles de entender para o bem ou para o mal, de decidir para o bem ou para o mal. Crescem juntos. Nem vou punir eternamente, precipitadamente, os maus. Agora, nem vou recompensar os bons precipitadamente. Agora, estão juntos. Aliás, é a experiência que nós temos na vida. Os bons, aqui na terra, já recebem antecipadamente a recompensa no céu. Deus não se avexa, não. Avexado na minha terra, Nordeste, significa apressado. Com rapidez. Então Deus, para os bons, não dá agora a recompensa. E para os maus, agora, não dá o castigo. Está tratando ou não de forma igual os dois? Sim. Ao explicar essa parábola em outra ocasião, acho que lá no Mistério da Morte, uns 30 programas atrás, eu dizia que Deus Todo-Poderoso é muito sábio. Deus Todo-Poderoso tem uma pedagogia tremenda. Vai esperando e vai esperando.
Eu citava a primeira carta de São Pedro, para Deus 1000 anos são como um dia que passou. E ele vai tolerando a maldade dos maus para que eles se convertam. E vai acompanhando, exortando, sustentando, mas respeitando a liberdade dos bons para que eles perseverem na bondade e não caiam. Até porque joio e trigo, bons e maus, esse limite é muito tênue. E não se refere necessariamente à comparação entre pessoas, mas a possibilidades que existem dentro de nós. Cada um de nós tem possibilidade de joio, possibilidade de praticar o pecado, de recair no pecado ou de cair no pecado, e tem a possibilidade do trigo, de permanecer na graça, ou de voltar à graça saindo das trevas e se convertendo, se voltando para Jesus. Por isso o Senhor diz, deixai-os crescer juntos até a colheita. Igualdade. Ao se acentuar na Bíblia uma diversidade, sempre se supõe uma igualdade. Deixai-os crescer juntos. No tempo da colheita, ou seja, no fim do mundo, na hora do juízo, os ceifadores, que são os anjos, Jesus vai explicar essa parábola a partir do versículo 36 desse mesmo capítulo, aí arrancai primeiro o joio e atai em feixes para o queimar, condenação eterna. Depois recolhei o trigo no meu celeiro, felicidade eterna. Separação. Mas vejam que a separação, quando vai acontecer? No tempo da colheita. Não é nessa vida, não. Não é nessa vida. E Nosso Senhor mesmo foi testemunha disso, com o arrependimento daquele que era por todos considerado como joio, o ladrão, que alguns chamam de bom ladrão. Não existe bom ladrão, pelo amor de Deus. Existe o ladrão que se arrependeu, ou o ladrão que de mal se tornou bom. Pois bem, esse era tido como mal, esse que era tido como joio no fim da vida se tornou trigo. Por isso, Nosso Senhor diz, deixai-os. Só no tempo da colheita vamos fazer a separação. Está terminando o primeiro bloco. No segundo, retomaremos esse argumento. Até logo mais. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI. Obrigado por ter permanecido conosco. Está começando o segundo e último bloco do nosso encontro semanal, programa Luz da Vida, pela 32ª vez dedicado ao tema do juízo. Um dos 4 novíssimos. Novíssimos são as últimas realidades que acontecerão na nossa aventura humana. Morte, juízo, inferno e paraíso. São elementos integrantes do último artigo do Credo, creio na vida eterna. No primeiro bloco, nós abordando o juízo como separação, refletíamos à luz de Mateus capítulo 13, versículo 30, deixai-os crescer juntos até a colheita, no tempo da colheita direi aos ceifadores, arrancai primeiro o joio e atai-o em feixes para o queimar. Recolhei depois o trigo no meu celeiro. É o arremate da parábola do joio, que é semeado no meio do trigo, um inimigo que semeia essa erva daninha que cresce no meio do trigo. Explicávamos o sentido da separação, que não viola aquela máxima segundo a qual Deus não faz acepção de pessoas. Agora vamos corroborar a ideia abordada no primeiro bloco, citando a explicação da parábola do joio e do trigo, feita pelo próprio Jesus. Essa é uma das poucas parábolas que Jesus explica o seu significado. Uma delas foi a parábola do semeador. A parábola do joio, que também tem relação com semeadura, tanto a do joio como a do trigo, ela também é explicada por Nosso Senhor. É, portanto, a melhor explicação. E vejamos de novo a ideia de separação lá no versículos 39 e 40. Vejamos o que diz Nosso Senhor. Versículos de 38 a 40. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeia é o demônio.
A colheita é o fim do mundo. Os ceifadores são os anjos. E assim como se recolhe o joio para jogá-lo no fogo, assim será no fim do mundo. O Filho do Homem enviará seus anjos, que retirarão de seu reino todos os escândalos e todos os que fazem o mal, e os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, no reino de seu Pai, os justos resplandecerão como o sol. Aquele que tem ouvidos, ouça. Mateus 13, de 38 a 43. Eu li praticamente todo o arremate da parábola do joio. Aqui reitera-se o que eu disse no primeiro bloco. Esta separação não viola a justiça de Deus, porque é uma separação que leva em conta a conduta de cada um. Reparem, é no versículo 41, na verdade. O Filho do Homem enviará seus anjos, que retirarão de seu reino todos os escândalos e todos os que fazem o mal, e os lançarão na fornalha. Os que fazem o mal. A separação é em função do que cada um faz. Eis as únicas coisas que nós levaremos da nossa vida. As obras, boas ou más. Para as obras boas, aplica-se Apocalipse capítulo 14, versículo 13. Que os mortos descansem em paz, pois suas obras os acompanham. Mas o que o Apocalipse diz a respeito dos que morrem piedosamente, que levam suas boas obras, e eles serão julgados em função delas. Portanto, Deus precisa separar cada um de nós, porque cada um de nós é autor individual, único, irrepetível de suas obras. Minhas obras são minhas obras, não são as obras do cameraman que está ali me gravando, nem deste outro cameraman que está gravando, nem de você que está me escutando. As obras são individualíssimas, são personalíssimas. E nesse sentido, postula-se, antes, exige-se uma separação. O contrário é que seria injusto, isto é, que todo mundo fosse julgado com um critério só, todo mundo numa tuia, num balaio, e Deus esquecesse ou ignorasse a especificidade de cada um, a liberdade de cada um, a irresponsabilidade de cada um ou a responsabilidade de cada um, a bondade de cada um ou a maldade de cada um, o contexto de cada um, a boa intenção de cada um ou a má intenção de cada um. Está claro? Portanto, a separação é uma exigência da misericórdia de Deus e da justiça de Deus. Com relação à separação dos bons, versículo 43, os justos resplandecerão como o sol no reino do Pai, é a mesma coisa. Você se torna bom por uma decisão sua. E quem decidiu ser bom não foi ninguém, foi você. Ninguém forçou você a ser bom, nem ninguém impediu você de ser bom. E malgrado as dificuldades, os dramas, as aflições que você experimentou, a decisão de ser bom foi sua. E isso vai ser levado em conta na análise, no julgamento da sua vida. É só você. Portanto, é você separado dos demais. Corretíssimo. Para o mal também é a mesma coisa. Mesmo raciocínio. Avancemos. Porque nos versículos 47 e 48 desse mesmo capítulo, nós temos uma parábola. A parábola da rede que é jogada ao mar. A rede que é jogada ao mar, a linguagem dos pescadores da minha região, o Nordeste, lá de Maceió, a tarraxa. Você joga no mar e aí o que cair na rede vem. Vem não apenas peixe, mas se tiver lá sujeira, resíduos, etc., vem tudo.
A rede pega tudo. O papel da separação acontece fora do mar. Não se faz separação com a rede dentro do mar. O mar é o mundo. Nós estamos nele. A rede é o juízo de Deus, que vai chamar todos para a prestação de contas dos seus atos. Tirando a rede do mar, ela é colocada dentro da barca, ou então ela é levada para a praia, ou as duas coisas. E ali se faz a separação. Vamos ao texto, porque ele é precioso. Ele nos ajuda muito a compreender esse argumento do juízo como separação. Estamos em Mateus, capítulo 13, versículos de 47 a 50. O reino dos céus é semelhante ainda a uma rede que, jogada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. Quando está repleta, os pescadores puxam-na para a praia, sentam-se e separam nos cestos o que é bom e jogam fora o que não presta. Assim será no fim do mundo. Os anjos virão separar os maus do meio dos justos e os arrojarão na fornalha, onde haverá choro e ranger de dentes. Aqui nós temos uma coisa curiosa. O texto não diz que no fim do mundo, os pescadores, que certamente são os anjos, não vêm separar os bons dos maus. É o contrário. Eu vou repetir. Os anjos virão separar os maus do meio dos justos. Não o contrário. Nós fomos criados para a justiça. Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. A regra, portanto, a vontade de Deus, portanto, é que todos sejam justos. Tirar do meio de significa isso daqui não corresponde à minha vontade original. Eu me lembro, na minha terra, na infância, minha mãe, quando comprava feijão, ou comprava arroz, enfim, na feira, até por um precinho barato, mesmo assim ela colocava o feijão e saía separando aqueles grãos que não prestavam, tirando do meio dos grãos bons. Depois jogava fora. Aquilo me impressionou. Quando eu entrei em contato com essa parábola, eu entendi. Ah, bom. Mamãe não tirava os grãos maus, os grãos bons do meio dos maus. É o contrário. São os grãos que não prestam. Eu não quis isso daqui. Eu não fui à feira para comprar esse tipo de grão. Então eu vou separá-lo. Isso tem uma repercussão teológica tremenda. 1 Timóteo 2,4. Deus quer que todos se salvem. A vontade de Deus é a salvação de todos. Deus quer todos bons. E por isso Ele morreu na cruz. Nos deu a força do seu Espírito. Entregou-se por nós. Então não haveria sentido algum o contrário. Não haveria sentido algum se Jesus escrevesse, se Jesus dissesse: os anjos virão separar os justos do meio dos maus. Não, é o contrário. Separação. Isso daqui. Eu não quis. Você vai ficar aqui, vai aguardar o juízo. É a famosa cena do juízo final. Os bons à sua direita, os maus à sua esquerda. Então os anjos dirão educadamente: passe para cá, vocês fiquem aqui. Você que... Lembra da parábola da veste nupcial dos convidados? O Senhor entrou na sala que estava repleta de convidados e viu alguém ali que estava sem a veste. Amigo, como você entrou aqui sem a veste? Nós sabemos o que o texto diz. Ele não disse palavra alguma. Atai-o, amarrai-o e jogai-o nas trevas. Sim, separação. Mas separação que não viola a justiça. Separação que está de acordo com a santidade, com a justiça, com a pureza, com a verdade de Deus.
Convém que seja assim. Separação. No próximo programa, nós vamos falar de uma separação que alguns dizem, mas se acontecer, será que a gente vai sofrer no céu? Eu, no céu, vendo meu pai ou minha mãe, ou a pessoa que eu tanto amei, no inferno? Vamos tratar disso, mas seria muito bom também se você pensasse o contrário, você no inferno e as outras pessoas no céu, para não cair na presunção e na pedância. Mas esse assunto vai ser abordado no próximo encontro. Em todo caso, que fique bem claro, separação é o que vai acontecer no juízo, e isso é conforme a santidade de Deus, conforme a sua justiça. Boa semana, Deus abençoe sua vida, até o próximo domingo, se Deus quiser.